Babá inocente e humilde salva corajosamente a criança de um grave acidente. Até que o milionário, pai da criança, descobre o que aconteceu e toma uma decisão surpreendente e emocionante que muda a vida dela para sempre. Se histórias de amor com superação tocam seu coração, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Quero muito saber quem está do outro lado da tela. Agora, bora mergulhar nessa história emocionante. O céu de Buenos Aires ostentava um intenso azul de outono, quando Paula Rivas fechou o portão de ferro da casa dos Mendoza. Seu turno como babá havia terminado, mas Mateu, o menino de 5 anos de quem cuidava, agarrou-se à sua perna. Tia Paula, você prometeu me levar ao parque hoje, lembrou ele com olhos implorantes. Paula consultou o relógio. Faltavam 2 horas para sua aula noturna de pedagogia, e sua mãe já havia tomado os remédios da tarde. Com um sorriso cansado, ela assentiu. Só meia hora, Mateu. Preciso voltar para ver como está meu irmão. Enquanto caminhavam pelas calçadas desiguais de La Boca, Paula cumprimentava os vizinhos. Todos a conheciam. A jovem que trabalhava em 3 casas diferentes como babá, estudava à noite e ainda cuidava da mãe com artrite reumatoide avançada e do irmão de 12 anos. O Parque Lezama não estava longe. Era um pequeno refúgio, verde entre o concreto do bairro popular, onde crianças de diferentes estratos sociais dividiam os mesmos brinquedos. Paula sentou-se em um banco desgastado, observando Mateu correr para o escorregador. Tirou do bolso um livro gasto sobre desenvolvimento infantil e tentou concentrar-se na leitura marcada para a aula daquela noite. Mas seus olhos invariavelmente voltavam para as crianças brincando. Um hábito profissional que nunca conseguia desligar foi quando notou a menina. Não devia ter mais que 4 anos. Cabelos castanhos presos em uma trança elaborada, vestido que certamente custava mais que 3 meses do salário de Paula. Estava sozinha, construindo um castelo de areia, enquanto uma mulher de uniforme conversava animadamente ao celular a alguns metros de distância. Paula franziu o senho. A mulher, provavelmente outra babá, parecia completamente alheia à criança. Mateu, só mais 5 minutos! Gritou Paula, marcando a página do livro. Foi naquele momento que tudo aconteceu. Um cachorro sem coleira irrompeu pelo parque, latindo freneticamente. A menina do vestido caro se assustou, derrubando seu balde de areia. Olhou para a babá, que continuava ao telefone, depois para o cachorro e correu em pânico na direção oposta. Paula percebeu antes de qualquer um. A menina corria diretamente para a rua e um SUV preto dobrava a esquina em velocidade inadequada. Cuidado! O grito rasgou a garganta de Paula. Não houve tempo para pensar. Seu corpo reagiu por instinto. O mesmo instinto que havia forjado durante a infância, quando precisou proteger o irmão mais novo das crises violentas do pai, antes que ele finalmente os abandonasse. Paula correu como nunca. Seus músculos o queimavam, o coração martelava contra o peito. A distância entre ela e a menina parecia infinita. O motorista do SUV finalmente viu a criança e pisou nos freios. O som dos pneus derrapando no asfalto misturou-se aos gritos dos presentes no parque. Paula alcançou a menina no último segundo possível. Com um movimento brusco, empurrou a pequena para longe da rua. Mas não houve tempo para se salvar. O impacto veio como uma explosão de dor. Paula sentiu seu corpo ser arremessado, depois o asfalto áspero recebendo-a sem piedade. Um gosto metálico invadiu sua boca enquanto uma escuridão envolvente começava a puxá-la para baixo. Ainda consciente, virou o rosto com esforço descomunal. A poucos metros, a menina estava sentada na calçada, chorando, mas visivelmente ilesa. Graças a Deus, murmurou Paula, enquanto vozes distantes gritavam por uma ambulância. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi a babá negligente correndo em pânico na direção da menina, o celular finalmente esquecido.
Nome completo? Perguntou o paramédico, enquanto colocava uma máscara de oxigênio sobre o rosto de Paula. Paula Rivas, respondeu ela com dificuldade, lutando contra a neblina que ameaçava engoli-la novamente. Idade? 24. Ao seu redor, uma multidão se formava. Celulares apontados registravam a cena. Paula tentou se erguer preocupada com Mateu. Não se mova, ordenou o paramédico. Possível trauma na coluna. A menina, conseguiu murmurar Paula. Está bem, nem um arranhão, garantiu uma mulher que ajudava a equipe médica. Graças a você. Uma segunda ambulância chegou com sirenes estridentes. Paula viu quando uma mulher elegante desceu correndo, seguida por 2 homens de terno que pareciam seguranças. Camila, mija! Gritava a mulher, correndo para a menina que Paula havia salvado. É a avó da menina, alguém comentou. A mãe morreu há poucos meses. O pai é Bruno Santillan, aquele empresário de tecnologia, bilionário. Paula sentiu as portas da ambulância se fecharem. A dor estava retornando em ondas cada vez mais intensas. Meu irmão, minha mãe, tentou explicar. Precisam saber, vamos notificá-los, tranquilizou o paramédico, inserindo uma agulha em seu braço. Agora descanse. Enquanto a ambulância cortava o trânsito de Buenos Aires, Paula não pôde ver os celulares que continuavam filmando. Não viu quando alguém publicou o primeiro vídeo, nem quando seu nome começou a circular nas redes sociais. Heroína anônima salva a herdeira Santillan e é atropelada. Em menos de 1 hora, a hashtag Paula Rivas já estava entre os assuntos mais comentados da Argentina. Em seu apartamento de cobertura em Puerto Madero, Bruno Santillan, recém-retornado de uma viagem internacional, recebeu a ligação de sua sogra. Bruno, algo terrível aconteceu com Camila, mas graças a Deus, uma jovem a salvou. O homem empalideceu, segurando o telefone com força enquanto ouvia os detalhes. Seus olhos foram atraídos para a televisão ligada, onde o rosto de uma jovem desconhecida já ocupava a tela inteira sob a manchete. A heroína de La Boca. O reflexo das luzes de Buenos Aires tremulava na janela panorâmica do escritório. Bruno Santillan permanecia imóvel, as mãos apoiadas na madeira fria da escrivaninha, enquanto assistia pela 3ª vez ao vídeo do acidente que quase tirou sua filha. Senhor, disse Martim, seu assistente pessoal, conseguimos todas as informações sobre Paula Rivas. Bruno ergueu os olhos. 6 meses após a morte de sua esposa Isabel, suas olheiras haviam se tornado uma característica permanente. Ela está estável, continuou Martim. Fraturas nas costelas, contusão no ombro e cortes diversos. Nada fatal, graças a Deus. Hospital. Municipal de La Boca, quarto 307. Bruno assentiu, passando as mãos pelo rosto cansado. A culpa o consumia. Estava em Singapura, fechando um acordo quando deveria estar com sua filha. Havia confiado Camila à sogra, que, por sua vez, confiara a menina a uma babá que agora estava despedida por negligência. Transfira-a para a clínica San Camilo, ordenou. Quarto privativo, melhor equipe. Já tentamos, senhor. Martim hesitou. Ela recusou. Como assim recusou? Disse que não quer causar transtornos e que está bem onde está. Bruno franziu o senho confuso. Estampou um cheque com uma quantia generosa. Entregue isso a ela. Deve cobrir o tratamento e compensar o tempo perdido de trabalho. Martim apenas assentiu, pegando o cheque e saindo silenciosamente. A enfermeira entrou no quarto hospitalar, ajustando o volume da pequena televisão. Você está famosa, menina. Sorriu, apontando para a tela onde uma repórter falava em frente ao hospital. Vão entrevistar você daqui a pouco. Paula tentou se ajeitar na cama, sentindo dor nas costelas. Seu irmão, Diego, dormia desconfortavelmente numa cadeira próxima. Não quero entrevistas, murmurou. Só quero saber da menina.
Camila, Santillan está perfeitamente bem, respondeu a enfermeira. Diferente de você, tem sorte de estar viva. Antes que Paula pudesse responder, uma assistente de produção entrou no quarto, seguida por uma repórter de cabelos impecavelmente arrumados. 2 minutos, anunciou a assistente. Paula suspirou resignada. Talvez a exposição ajudasse a conseguir mais trabalho quando se recuperasse. As contas continuavam chegando e sua mãe precisava de remédios caros. As câmeras começaram a rodar. Estamos aqui com Paula Rivas, a jovem que arriscou a própria vida para salvar Camila Santillan, filha do empresário Bruno Santillan. Começou a repórter com entusiasmo exagerado. Paula, você sabia quem era a criança quando a salvou? Não, respondeu simplesmente. Vi apenas uma criança em perigo. E agora que sabe, espera alguma recompensa da família Santillan? Paula franziu o senho, incomodada. Não salvei a menina esperando recompensa. Disse firmemente. Fiz o que qualquer pessoa faria. Mas certamente ajudaria, não? Soubemos que você é babá, estuda pedagogia e cuida da mãe doente. Paula ajustou o lençol do hospital, constrangida com a invasão de privacidade. Estou grata por a menina. Estar bem é a única recompensa que importa. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Paula desviando educadamente de perguntas sobre sua situação financeira ou expectativas de reconhecimento. A mansão em Puerto Madero estava silenciosa quando Bruno retornou da empresa. Camila já havia sido colocada para dormir. Após verificar que a filha dormia tranquilamente, desceu para seu escritório e ligou a televisão. A entrevista com Paula Rivas estava sendo reprisada. Bruno observou atentamente a jovem no leito hospitalar, os olhos escuros determinados, a postura digna, apesar do evidente desconforto. Algo na simplicidade e honestidade daquela mulher o intrigou profundamente. Senhor, Martim interrompeu seus pensamentos entrando na sala. Ela recusou o cheque. Bruno ergueu as sobrancelhas surpreso. Disse, e estou citando, não coloco preço na vida de ninguém. Martim parecia igualmente perplexo. Ela rasgou o cheque na minha frente. Aquilo foi suficiente. Bruno pegou seu casaco. Prepare o carro. O corredor do hospital estava quieto àquela hora da noite. Bruno Santillan, desacostumado a ambientes públicos, sentia-se estranhamente deslocado enquanto seguia a indicação para o quarto 307. Parou na porta entreaberta. Paula estava sentada na cama, ajudando um menino, provavelmente seu irmão, com o que pareciam ser lições de matemática. Assim, Diego, primeiro isola o X, depois divide ambos os lados. Explicava pacientemente, apesar da evidente dor, a cada movimento. Bruno bateu levemente na porta. Os dois olharam em sua direção. Senhor Santillan! Paula reconheceu imediatamente, tentando se ajeitar. Por favor, não se incomode, ele disse, entrando hesitante. Posso entrar? Diego olhava boquiaberto para o homem, cuja foto estava em todas as revistas de negócios. Claro, Paula respondeu, indicando uma cadeira simples. Diego, pode nos dar licença? Termine os exercícios na sala de espera. Quando o menino saiu, um silêncio desconfortável se instalou no quarto. Como está Camila? Paula quebrou o silêncio. Bruno notou que ela perguntava pela filha antes mesmo de mencionar seus próprios ferimentos. Bem, graças a você. Ele hesitou. Por que recusou o cheque? Paula sustentou seu olhar. Não foi por orgulho, se é o que pensa, mas há coisas que o dinheiro não compra nem paga. Como hospital e remédios, Bruno rebateu, observando os medicamentos genéricos na mesa de cabeceira. Paula sorriu levemente. Tenho planos. Vou me formar em pedagogia, abrir uma creche no meu bairro. Ambicioso, realista, minha comunidade precisa. Bruno observou aquela mulher com nova admiração. Em seu mundo de negócios implacáveis, raramente encontrava pessoas com princípios tão sólidos.
Minha filha pergunta pela senhora que a salvou, comentou. Gostaria de conhecê-la quando sair daqui. Será um prazer, Paula respondeu sinceramente. Bruno levantou-se subitamente. Vou direto ao ponto, senhorita Rivas. Preciso de uma babá para Camila. Alguém em quem possa confiar completamente. Estou oferecendo o emprego a você. Paula piscou, atordoada. Senhor Santillan, agradeço, mas não precisa se sentir obrigado. Não é obrigação. Ele interrompeu. É uma proposta profissional. Salário muito acima do mercado, folgas para seus estudos e posso garantir os melhores cuidados para sua mãe. Paula empalideceu. Como ele sabia sobre sua mãe? Fiz minha pesquisa, Bruno explicou vendo sua expressão. Sua mãe tem artrite reumatoide avançada. Posso providenciar tratamento especializado. O silêncio voltou, mais pesado. Paula lutava internamente. A proposta era a solução para seus problemas financeiros, mas sentia-se manipulada. Por que eu? Perguntou finalmente. Bruno caminhou até a janela, contemplando as luzes distantes dos bairros ricos. Porque você foi a única pessoa em muito tempo que não tentou tirar vantagem da minha posição. E porque Camila merece alguém que a proteja como você fez, sem nem mesmo conhecê-la. Paula hesitou. Pensou na dívida hospitalar crescente, nos remédios caros da mãe, na mensalidade da faculdade que mal conseguia pagar. Quando começo? Perguntou finalmente. Bruno sentiu um alívio inesperado. Quando estiver recuperada, mandarei um carro buscá-la. Quando ele saiu, Paula permaneceu olhando para a porta por muito tempo, dividida entre a gratidão pela oportunidade e o temor do mundo desconhecido que a aguardava. O sol da manhã banhava Puerto Madeiro quando o motorista estacionou em frente ao imponente edifício. Paula Rivas apertou a alça da bolsa surrada, observando a fachada envidraçada que refletia o céu azul de Buenos Aires. Chegamos, senhorita, anunciou o motorista, abrindo a porta para ela. O hall de entrada era um estudo em mármore e cristal. O porteiro, impecavelmente vestido, conduziu-a até o elevador privativo que levava diretamente à cobertura do Santillan. Paula tentou não demonstrar seu deslumbramento, mantendo a postura digna que sua mãe sempre lhe ensinara. Martim, o assistente de Bruno, a esperava quando as portas do elevador se abriram. Senhorita Rivas, bem-vinda, cumprimentou formalmente. O senhor Santillan está em uma videoconferência, mas pediu que eu lhe mostrasse o apartamento e seu quarto. Paula assentiu silenciosamente, seguindo-o pelo corredor de piso polido. O contraste com seu pequeno apartamento em La Boca era esmagador. Ali, um único cômodo parecia maior que toda a sua casa. Este será seu quarto. Martim abriu uma porta, revelando um espaço amplo com janelas do chão ao teto. Banheiro, privativo, closet e uma pequena sala de descanso. O senhor Santillan achou que gostaria de privacidade para estudar. Paula pousou sua mala simples sobre a cama king size, sentindo-se minúscula no aposento. Obrigada, muito generoso. Camila deve acordar em breve. O quarto dela fica no final do corredor, ao lado do senhor Santillan. Paula mal teve tempo de trocar de roupa, optando por uma calça jeans simples e uma blusa azul clara, quando ouviu uma voz infantil ecoar pelo corredor. Camila Santillan apareceu na porta, seu rosto iluminando-se instantaneamente ao reconhecer Paula. Você é a moça que me salvou do carro, exclamou a menina, correndo para abraçá-la. Paula ajoelhou-se, recebendo o abraço com cuidado para não machucar as costelas ainda em recuperação. Sou eu mesma. Você se lembra? Só um pouquinho, admitiu Camila. Mas papai mostrou seu vídeo na televisão. Ele disse que você é muito corajosa. Do outro lado do corredor, Bruno observava a cena silenciosamente. A naturalidade com que Camila interagia com Paula o surpreendeu. Desde a morte de Isabel, sua filha havia se tornado retraída, especialmente com estranhos. Bom dia, disse.
finalmente fazendo as duas se virarem. Vejo que já se conheceram oficialmente. Paula se levantou, ajeitando a blusa. Bom dia, senhor Santillan, respondeu formalmente. Bruno, ele corrigiu. Se vamos trabalhar juntos, prefiro que me chame pelo nome. As primeiras semanas trouxeram uma rotina surpreendentemente harmoniosa. Paula levava Camila à escola particular de manhã, aproveitava algumas horas para estudar e buscava a menina no início da tarde. Passavam o resto do dia entre lições, brincadeiras e histórias. Bruno raramente estava presente. Saía cedo para a empresa e retornava quando Camila já dormia. Nos fins de semana, compensava a ausência com passeios elaborados, sempre convidando Paula a acompanhá-los. Ela geralmente recusava, preferindo visitar sua mãe e irmão, agora instalados em um apartamento melhor, graças ao salário generoso. Numa quinta-feira chuvosa, a rotina foi interrompida. Paula recebeu uma ligação da escola informando que Camila estava com febre. Após buscá-la e tentar contatar Bruno sem sucesso, improvisou compressas frias e preparou um caldo caseiro seguindo a receita de sua mãe. Foi assim que Bruno as encontrou ao chegar mais cedo que o habitual, Paula sentada na beira da cama de Camila, cantando suavemente enquanto passava um pano úmido em sua testa. Como ela está? Perguntou da porta, assustando Paula. A febre baixou, respondeu em voz baixa. Acho que foi só cansaço. Ela me contou que não tem dormido bem. Sonha com a mãe. A expressão de Bruno endureceu instantaneamente. Era a primeira vez que Paula mencionava Isabel, mesmo que indiretamente. Obrigado por cuidar dela, disse secamente, virando-se para sair. Senhor! Bruno! Paula chamou. Não quis ser intrometida, mas talvez fosse bom vocês conversarem sobre os sonhos dela. Ele parou, sem se virar. Você não sabe nada sobre isso. Sei sobre perda, respondeu Paula suavemente. Perdi meu pai de outra maneira, mas para uma criança, ausência é ausência. Bruno finalmente se virou, seus olhos revelando uma dor quase palpável. Camila tem tudo o que precisa, exceto permissão para sentir falta da mãe, Paula respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ele não respondeu, deixando o quarto em silêncio. Às 3 da manhã, Paula desceu à cozinha por um copo d'água. Surpreendeu-se ao encontrar Bruno sentado no escuro, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas. Desculpe, murmurou, virando-se para sair. Fique, ele disse simplesmente. Paula hesitou, depois sentou-se silenciosamente na outra ponta da mesa. Tem chá no armário superior, Bruno comentou após algum tempo. Ela levantou-se, preparou 2 xícaras e colocou uma à frente dele sem dizer nada. Por quase meia hora, compartilharam aquele silêncio estranhamente confortável. Foi o primeiro de muitos encontros noturnos. Nenhum planejado, nenhum mencionado durante o dia. Apenas 2 insones compartilhando a madrugada. Na terceira noite, ele falou sobre Isabel. Como se conheceram na universidade, seu brilhantismo, como arquiteta, o câncer fulminante que a levou em 3 meses. Na quinta noite, Paula contou sobre seu pai alcoólatra, sua partida repentina, os sacrifícios da mãe para criá-la. Era como se a noite concedesse permissão para revelar em partes de si que permaneciam ocultas sob a luz do dia. Não quero ir à festa, gritou Camila jogando o vestido no chão. Não sem mamãe. Era sábado, dia do aniversário da avó paterna. Bruno, visivelmente alterado, tentava convencer a filha enquanto arrumava a gravata. Camila, por favor, é o aniversário da vovó Lucia. A mamãe sempre arrumava meu cabelo para festas. A menina começou a chorar. Quero minha mamãe. Paula observava da porta, sentindo o coração apertar. Bruno parecia completamente perdido, alternando entre frustração e dor. Posso tentar? Ofereceu suavemente. Bruno assentiu, saindo do quarto com os ombros tensos. Paula sentou-se ao lado da menina, sem tocar nela inicialmente.
Sabe, Camila, quando sinto muita saudade de alguém, eu faço uma coisa especial. Começou. A menina fungou, olhando curiosa através das lágrimas. Fecho os olhos bem forte e imagino que essa pessoa está me abraçando. Sinto o cheiro dela, o calor. Paula fechou os olhos demonstrando. Às vezes parece tão real que consigo até ouvir a voz. Camila imitou-a, fechando os olhos. Está sentindo? Perguntou Paula. A menina assentiu lentamente. E sabe o que mais? Se você for à festa hoje, pode levar esse abraço da sua mamãe com você. Ela estará lá, invisível, mas pertinho. Quando Bruno retornou 20 minutos depois, encontrou Camila vestida e com o cabelo parcialmente arrumado, enquanto Paula trançava, o restante com delicadeza. Papai, a Paula disse que mamãe vai estar comigo na festa, mesmo que ninguém mais veja. Os olhos de Bruno encontraram os de Paula acima da cabeça da filha. Um olhar de gratidão tão profunda que dispensava palavras. A festa terminou tarde. Bruno colocou Camila na cama e encontrou Paula no terraço, contemplando as luzes de Buenos Aires. Nunca vi a cidade deste ângulo, ela comentou quando ele se aproximou. É uma vista privilegiada, concordou parando ao lado dela. Como foi a festa? Perguntou Paula, sentindo a tensão no ar. Minha mãe gostou de Camila estar lá. Ele hesitou. Ela perguntou sobre você. Paula ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sobre mim? Todos perguntaram. A história da babá heroína intriga a alta sociedade de Buenos Aires. Ela riu suavemente. Não sou heroína, só fiz o que era certo. Bruno a observava com intensidade desconcertante. Obrigado pelo que fez hoje, disse finalmente. Com Camila. Ela só precisa de permissão para sentir, Bruno. A dor não desaparece quando a ignoramos. Ele assentiu lentamente, aproximando-se um passo. Isabel morreu há 8 meses, disse em voz baixa. E você é a primeira pessoa que conseguiu fazer Camila sorrir genuinamente desde então. Paula sentiu o peso daquela confissão. Você também merece sorrir novamente, respondeu suavemente. O vento agitou seus cabelos quando Bruno deu mais um passo em sua direção. Seus olhos desceram brevemente para os lábios dela, revelando uma vulnerabilidade que jamais demonstrara. Não sei mais como, admitiu. Paula ergueu hesitantemente a mão, tocando o rosto dele com delicadeza. Talvez eu possa te lembrar. Bruno fechou os olhos por um instante, como se absorvesse aquele toque. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação tranquila. Aproximou-se lentamente, dando a Paula toda a oportunidade de recuar. Ela não recuou. O beijo foi leve, como o roçar de asas de borboleta, contido, respeitoso, quase reverente. Uma pergunta silenciosa, um início hesitante. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos com o que acabara de acontecer. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de rosa e laranja. Um novo dia, uma nova possibilidade. Os dias que se seguiram ao beijo no terraço foram preenchidos por um silêncio diferente daquele que haviam compartilhado antes. Não era o silêncio confortável das madrugadas na cozinha, mas um silêncio carregado de perguntas não formuladas, de olhares desviados, de proximidades evitadas. Paula mergulhou em seu trabalho com Camila, dedicando-se integralmente à menina. Bruno, por sua vez, passou a chegar ainda mais tarde, escondendo-se atrás de reuniões e compromissos que se estendiam noite adentro. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ajudava Camila com uma pintura, Paula sentiu o celular vibrar no bolso. Era sua mãe. Filha, você viu a revista? Que revista, mamãe? Aquela de fofocas, caras. Tem uma foto sua com o Santillan. O estômago de Paula afundou. Pedindo licença a Camila, foi até seu quarto e acessou o site da revista em seu laptop. Lá estava, na seção de fofocas, uma foto tirada à distância, no terraço,
mostrando o momento exato do beijo. A manchete era ainda pior. Empresário viúvo encontra consolo nos braços da babá heroína. Paula fechou o laptop com as mãos trêmulas. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Bruno. Estou a caminho. Precisamos conversar. É absurdo. Bruno caminhava pelo escritório, segurando a revista. Vou processar esses abutres. Paula permanecia sentada, as mãos cruzadas sobre o colo. Não vai adiantar, disse suavemente. Só trará mais atenção. Bruno parou observando-a. Paula, sobre aquela noite... Foi um erro, ela interrompeu, evitando seu olhar. Ambos estávamos emocionalmente vulneráveis. Não precisa explicar. Ele franziu o senho, sentindo-se estranhamente ferido por aquelas palavras. É isso que você pensa? Que foi um erro? Paula finalmente ergueu os olhos para ele. O que mais poderia ser? Somos de mundos completamente diferentes, Bruno. Antes que ele pudesse responder, o interfone tocou. Martim anunciou a chegada de Lucia Santillan, mãe de Bruno. Ela não deveria estar aqui, murmurou Bruno, passando a mão pelos cabelos. Pedi explicitamente que não recebessem ninguém hoje. Devo me retirar? Perguntou Paula, levantando-se. Não, Bruno respondeu firmemente. Esta é sua casa também. A porta do escritório abriu-se sem aviso. Lucia Santillan entrou como uma tempestade contida, elegância e fúria em partes iguais. Seus olhos, idênticos aos do filho, passaram rapidamente de Bruno para Paula. Então é verdade, disse friamente. Mãe, este não é um bom momento. Bruno tentou intervir. Pelo contrário, filho, é exatamente o momento. Lucia virou-se para Paula. Você tem noção do que está fazendo, senhorita? Paula manteve a postura ereta, apesar do tremor interno. Senhora Santillan, acredito que houve um mal-entendido. O único mal-entendido foi meu filho acreditar que poderia trazer uma oportunista para dentro de casa e não esperar consequências. Mãe, Bruno elevou a voz, não permito que fale assim com Paula. Não precisa me defender, interrompeu Paula, ainda olhando fixamente para Lucia. A senhora tem todo o direito de proteger sua família. Pelo menos reconhece isso. Lucia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Quanto quer? Paula piscou confusa. Perdão? Para deixar meu filho e minha neta em paz. Quanto? Lucia abriu a bolsa de grife, sacando uma caderneta de cheques. Todos têm um preço, querida. Qual é o seu? O rubor subiu pelo rosto de Paula. Não de vergonha, mas de indignação. A senhora realmente não me conhece. Sei o suficiente. Vem de La Boca, família humilde, mãe doente, irmão para criar. Oportunidades como esta não aparecem duas vezes, não é mesmo? Bruno deu um passo à frente, colocando-se entre as duas mulheres. Chega, mãe. Você está ultrapassando todos os limites. Não, Bruno, interrompeu Paula, sua voz baixa, mas firme. Deixe-a terminar. Lucia sorriu sem humor. Garota esperta, mas não tão esperta quanto pensa. Acha mesmo que meu filho, um dos homens mais poderosos da Argentina, vai seriamente se envolver com a babá? Que vergonha isso traria para a memória de Isabel, para o nome dos Santillan. Paula sentiu cada palavra como uma bofetada, mas manteve a compostura. Acredito que o nome Santillan está seguro, senhora. Como disse antes, foi apenas um mal-entendido. Virou-se para Bruno. Com licença. Saiu do escritório com passos firmes, fechando a porta suavemente atrás de si. Apenas quando chegou ao seu quarto, permitiu que as lágrimas viessem. Os conselheiros estão preocupados, Bruno, explicou Victor Montero, advogado da empresa, no almoço de negócios. Ações caíram 2 pontos desde que aquelas fotos foram publicadas. 2 pontos é flutuação normal, rebateu Bruno, irritado. É o simbolismo. Você representa estabilidade para os investidores. Um viúvo recente envolvido com a babá? Não estou envolvido com ninguém.
Victor suspirou, ajustando os óculos. Seu pai construiu um império com base em uma imagem impecável. Os tempos mudaram, claro, mas ainda importa com quem nos associamos. Bruno observou a taça de vinho, sentindo uma raiva crescente. Associamos? Estamos falando da mulher que salvou minha filha, e por isso merece toda a gratidão do mundo. Mas há limites, Bruno. Pense em Camila. Aquela menção final foi a gota d'água. Bruno levantou-se, jogando o guardanapo sobre a mesa. Camila adora Paula, e eu não vou deixar que vocês decidam quem pode ou não estar na minha vida. Saiu do restaurante sem olhar para trás, ignorando os olhares dos outros clientes que, sem dúvida, o reconheceram. Quando retornou à cobertura, encontrou Paula organizando seu quarto. A mala aberta sobre a cama já estava quase cheia. "O que está fazendo?" perguntou, parado à porta. "O que deveria ter feito há dias", respondeu ela sem olhá-lo. "Estou me demitindo." Bruno entrou no quarto aproximando-se. "Por causa da minha mãe, do que ela disse." Paula finalmente parou, virando-se para encará-lo. "Por causa de tudo, Bruno. Sua mãe só verbalizou o que todos pensam, o que todos veem quando olham para nós. E o que veem? Um homem rico e poderoso e uma babá de laboca." Ela respirou fundo. "Não importa o quanto eu me esforce. Nunca serei aceita no seu mundo." "Você está exagerando." Bruno tentou argumentar, mas sua voz não carregava a convicção. "Estou? Seu advogado ligou esta manhã." Paula revelou. "Ofereceu uma compensação generosa se eu saísse discretamente e assinasse um acordo de confidencialidade." Bruno empalideceu. "Victor fez o quê? Eu nunca autorizei." "Não importa. Ele apenas confirmou o que eu já sabia." Paula voltou a dobrar uma blusa. "Este lugar, estas pessoas, não são para mim. Eu me sinto sufocada aqui." "E Camila? Vai simplesmente abandoná-la?" Foi um golpe baixo e ambos sabiam disso. Paula fechou os olhos brevemente, sentindo a dor daquela acusação. "Camila vai ficar bem. Ela tem você, tem a família. Ela precisa de você." Paula virou-se novamente para ele, lágrimas contidas brilhando em seus olhos. "E eu preciso da minha dignidade, Bruno. É a única coisa que realmente tenho." Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Camila entrou correndo, o rosto já marcado pelo choro. "Não vai embora, Paula, por favor." A menina agarrou-se à cintura de Paula, soluçando. Paula ajoelhou-se, abraçando-a com força. "Princesa, escute", disse suavemente. "Às vezes, as pessoas precisam seguir caminhos diferentes. Mas você prometeu que ia me ensinar a fazer tranças." Camila chorava. "Prometeu que ia me levar ao parque no meu aniversário." Paula engoliu o nó na garganta. "Eu sei, querida, e sinto muito." Bruno observava a cena, sentindo-se completamente impotente. Por meses após a morte de Isabel, ele havia lutado para proporcionar estabilidade a Camila. Com a chegada de Paula, finalmente havia paz e risos em casa novamente. E agora tudo desmoronava. "A culpa é sua, papai", gritou Camila subitamente, soltando-se de Paula. "Você faz todo mundo ir embora." A acusação atingiu Bruno como um soco. Sem outra palavra, Camila correu para seu quarto, batendo a porta. O silêncio que se seguiu era pesado como concreto. "Eu chamo um táxi", disse Bruno, finalmente, derrotado. Paula assentiu, voltando a arrumar sua mala. "Obrigada." Quando ele saiu, Paula sentou-se na beira da cama, permitindo-se finalmente chorar. Havia cometido o erro que prometera nunca cometer: apaixonar-se pelo mundo que não era seu. 30 minutos depois, com a mala na mão, Paula despediu-se de Martim na porta do elevador. Bruno não estava à vista. Havia se trancado no escritório desde a explosão de Camila. No táxi, olhando para o edifício que ficava para trás, Paula tentou consolar-se com a certeza de ter feito a escolha certa. Mas por que, então, sentia como se estivesse deixando seu coração para trás? Em seu escritório,
Bruno contemplava a cidade através da janela panorâmica. As luzes de Buenos Aires começavam a se acender enquanto o sol se punha. Em algum lugar lá embaixo, um táxi levava embora a única pessoa que havia trazido luz à sua casa em meses. Você faz todo mundo ir embora. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Primeiro Isabel, agora Paula. Pela primeira vez desde o funeral de sua esposa, Bruno Santillán permitiu-se chorar. As ruas estreitas de La Boca pareciam menores depois de semanas na amplitude da cobertura de Puerto Madero. Paula reajustou-se à sua antiga vida, como quem veste roupas guardadas há muito tempo, familiares, mas já não tão confortáveis. Conseguiu recuperar 2 de seus antigos empregos como babá. As famílias, impressionadas com sua súbita fama, receberam-na de volta com entusiasmo exagerado e perguntas indiscretas sobre o Santillán que ela educadamente evitava responder. Nas noites de aula na faculdade, Paula se esforçava para concentrar-se, mas seu pensamento invariavelmente retornava a Camila. Imaginava se a menina estava comendo direito, se alguém ajudava com os exercícios de matemática, se Bruno continuava chegando tarde demais para dar o beijo de boa noite. Foi em uma dessas noites, enquanto caminhava sozinha de volta para casa após a aula, que seu celular vibrou. Era uma mensagem de Martim. Senhorita Rivas, Camila está com febre alta. Pede por você insistentemente. O senhor Santillán está no exterior. Poderíamos pedir sua ajuda? Paula parou no meio da calçada, o coração acelerado. Sua primeira reação foi pegar um táxi imediatamente, mas a razão a conteve. Era exatamente isso que a havia levado a sair de lá, a impossibilidade de separar o profissional do emocional. Respirou fundo e digitou: sinto muito, mas não posso voltar. Sugiro que chamem o médico da família. Desligou o celular em seguida, incapaz de lidar com a culpa que já começava a corroê-la. Em casa, encontrou sua mãe tricotando na sala. Modesta, porém confortável, que Bruno havia ajudado a mobiliar antes de tudo desmoronar. Você parece abatida, observou Helena Rivas, sem desviar os olhos do tricô. Dia difícil, respondeu Paula vagamente. Dia difícil ou coração partido? Paula olhou para a mãe, surpresa com a franqueza. Ambos, suponho. Helena colocou o tricô de lado, ajustando-se na poltrona com dificuldade devido à artrite. Sabia que seu pai me procurou uma vez depois de nos abandonar? Paula arregalou os olhos. Em 24 anos, nunca ouvira aquela história. O quê? Quando? Você tinha uns 8 anos. Voltou com o rabo entre as pernas, dizendo que havia mudado, que nos amava. E o que você fez? O rosto enrugado de Helena suavizou-se com a lembrança. Fechei a porta na cara dele. Paula sentou-se, ao lado da mãe intrigada. Por orgulho, por dignidade, corrigiu Helena. Não podia permitir que ele entrasse e saísse das nossas vidas como uma porta giratória. Ela fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos da filha. Mas sabe o que descobri muitos anos depois? Que dignidade e orgulho são coisas diferentes. O orgulho nos mantém sozinhos. Paula sentiu os olhos arderem. Está dizendo que cometi um erro? Helena pegou as mãos da filha entre as suas, nodosas pela doença. Estou dizendo que há uma diferença entre ser valorizada e ser amada. E às vezes, minha filha, o amor vale o risco. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, Paula ajudava em um evento comunitário no Centro Cultural de La Boca. Crianças corriam ao redor, participando de oficinas de pintura e música. Foi Diego, seu irmão, quem primeiro avistou o carro. Preto estacionando do outro lado da rua. Paula, chamou cutucando o braço da irmã. Aquele não é o carro. Ela virou-se e sentiu o estômago afundar. Bruno Santillán
descia do veículo, impecavelmente vestido com calça social e camisa branca sem gravata. Uma concessão casual que ele raramente fazia. Mas foi a pequena figura que saiu em seguida que fez Paula levar a mão ao peito. Camila, ainda pálida, mas com os olhos brilhantes ao avistá-la. "Paula!" gritou a menina, correndo pela calçada irregular. Paula abaixou-se instintivamente, recebendo Camila nos braços. O impacto quase a derrubou. "Mi pequena", murmurou contra os cabelos da menina. "Como você está?" "Estava com saudade", respondeu Camila, agarrando-se ao pescoço de Paula, como se temesse que ela desaparecesse novamente. "Por que você não veio me ver quando eu estava doente?" Paula sentiu o peso da culpa. "Eu?" começou, mas as palavras lhe faltaram. "Foi minha culpa", disse Bruno, aproximando-se. "Eu deveria ter ligado pessoalmente." Paula ergueu-se, ainda segurando Camila nos braços, e encarou Bruno. Ele parecia cansado, com leves olheiras sob os olhos. "Você deveria estar na Alemanha", comentou, lembrando-se do que Martim havia mencionado. "Voltei mais cedo." Bruno olhou ao redor, notando os olhares curiosos que atraíam. "Podemos conversar em um lugar mais reservado?" Paula hesitou, então assentiu. "Vamos para o café da esquina." A cafeteria simples era frequentada por artistas locais e turistas, em busca da autêntica Buenos Aires. Bruno parecia deslocado ali, mas fez questão de pedir um café como qualquer cliente regular. Camila não se afastava de Paula, insistindo em sentar-se no colo dela enquanto desenhava no guardanapo. "Como soube onde me encontrar?" perguntou Paula finalmente. "Seu irmão", admitiu Bruno. "Liguei para ele ontem à noite." Paula ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Diego nunca me disse nada." "Pedi que não dissesse." Bruno girava a xícara de café, visivelmente nervoso. "Precisava te ver, Paula. Precisamos conversar." "Estamos conversando." Bruno olhou longamente para ela, depois para Camila, que continuava absorta em seus desenhos. "Cometi um erro", disse finalmente. "Vários, na verdade." Paula manteve-se em silêncio, aguardando. "Depois que Isabel morreu, construí muros ao meu redor. Convenci-me de que bastava proporcionar segurança material para Camila, que meu dever era apenas preservar o legado que construímos." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Quando você apareceu, vi esses muros começarem a desmoronar, e isso me aterrorizou. Por isso não me defendeu de sua mãe", concluiu Paula, sem acusação na voz. "Não." Bruno balançou a cabeça. "Não te defendi porque, no fundo, uma parte de mim acreditava no que ela disse. Que mundos diferentes não podem se misturar. Que havia uma ordem natural das coisas que não devia ser perturbada." Paula desviou o olhar, a dor daquela admissão ainda fresca. "E agora?" perguntou baixinho. "Agora sei que estava errado." Bruno inclinou-se sobre a mesa, aproximando-se. "Não existem mundos diferentes, Paula. Existem apenas pessoas, com seus medos e esperanças." "Bonitas palavras", ela respondeu. "Mas sua mãe, seus conselheiros, a imprensa, nada disso mudou." "Eu mudei", Bruno afirmou com intensidade. "E isso é o que importa." Camila ergueu a cabeça de seu desenho, olhando de um para o outro como quem acompanha uma partida de tênis. "Papai chorou quando você foi embora", revelou subitamente. "Ele acha que eu não vi, mas eu vi." Paula sentiu o coração apertar. Bruno parecia constrangido pela revelação inocente da filha. "Camila, por que não vai pedir outro chocolate?" "Para você", sugeriu Bruno, entregando algumas notas à menina. "A moça do balcão pode ajudar." Quando Camila afastou-se relutantemente, Bruno voltou-se para Paula, a vulnerabilidade evidente em seu olhar. "Tenho medo, Paula", confessou em voz baixa. "Medo de me permitir amar novamente e perder tudo outra vez. Quando Isabel morreu, uma parte de mim morreu com ela." Paula estendeu a mão hesitantemente sobre a mesa,
tocando os dedos dele. Ninguém pode substituir Isabel. Eu sei, e não é isso que estou buscando. Bruno entrelaçou seus dedos aos dela. O que sinto por você é diferente. É novo. É inesperado. Paula sentiu lágrimas se formando. Também tenho medo, admitiu. Medo de não ser suficiente, de decepcioná-los. Você jamais poderia nos decepcionar. Bruno apertou sua mão. Você trouxe vida de volta à nossa casa, Paula. Luz, depois de meses de escuridão. Naquele momento, Camila retornou com seu chocolate, interrompendo o momento de vulnerabilidade. Papai, posso mostrar para a Paula o presente? Perguntou animadamente. Bruno pareceu lembrar-se de algo. É verdade, temos uma surpresa para você. Paula enxugou discretamente uma lágrima enquanto Bruno retirava um envelope do bolso interno do paletó. O que é isso? Perguntou confusa. Abra, incentivou ele. Com dedos trêmulos, Paula abriu o envelope. Dentro havia plantas arquitetônicas e documentos legais. Franziu o senho, tentando entender. São os projetos para uma creche comunitária, explicou Bruno. Aqui em La Boca, com capacidade para 100 crianças, totalmente gratuita. Paula olhava do papel para Bruno atônita. Isso é incrível, mas por quê? Porque sei que é seu sonho, respondeu simplesmente. E porque quero provar não com palavras, mas com ações, que acredito em você. Em nós, Camila pulava ao lado da mesa, vai se chamar Creche Helena Rivas, como sua mãe. Eu ajudei a escolher. Paula cobriu a boca com a mão, incapaz de conter a emoção. Bruno, eu não sei o que dizer. Diga que nos dará uma segunda chance, pediu ele, levantando-se e puxando-a gentilmente para mais perto. Não como patrão e funcionária. Não como pessoas de mundos diferentes. Apenas como um homem e uma mulher que encontraram algo precioso quando menos esperavam. Os olhares curiosos dos outros clientes não importavam mais, nem o flash discreto de um celular fotografando a cena. Estou disposto a enfrentar o mundo por você, Paula Rivas, declarou Bruno. A pergunta é, você está disposta a fazer o mesmo por nós? Paula olhou para Camila, que observava os dois com expectativa, depois para Bruno, cuja vulnerabilidade estava completamente exposta pela primeira vez. Sim, respondeu finalmente com a voz embargada. Estou... Bruno segurou seu rosto entre as mãos com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. Te amo, disse simplesmente. Quando seus lábios se encontraram, não havia hesitação. Este beijo era uma promessa, um novo começo. Ao redor, alguns clientes aplaudiram discretamente. Camila abraçou-se às pernas dos dois, rindo de felicidade. 2 semanas depois, os jornais de Buenos Aires estampavam uma foto do trio. Bruno, de terno, Paula, em um vestido simples mas elegante, e Camila, entre eles, sorrindo radiante. Estavam na inauguração simbólica da creche Helena Rivas, diante de uma comunidade inicialmente desconfiada, mas rapidamente conquistada pela sinceridade evidente daquela improvável união. Esta creche, discursou Bruno para as câmeras e para a multidão reunida, representa mais que um investimento social. Representa uma lição que aprendi com a mulher ao meu lado, que as verdadeiras barreiras não estão entre bairros ou classes, mas dentro de nós mesmos. Sentada na primeira fila, Helena Rivas enxugava lágrimas discretas, orgulhosa da filha que nunca havia abandonado seus princípios. E hoje, continuou Bruno, olhando diretamente para Paula, anuncio não apenas esta creche, mas também o fim de uma era de aparências vazias. Escolho viver com o coração, não com as expectativas dos outros. Puxou Paula para perto, beijando-a suavemente diante de todos, selando aquela declaração pública.
Camila, mais feliz do que se lembrava de ter estado em muito tempo, segurava firmemente a mão de Paula e a de seu pai, unindo-os fisicamente como já estavam em espírito. A jornada não seria fácil. Haveria mais desafios, mais muros a derrubar. Mas agora enfrentariam juntos, fortes em sua verdade compartilhada. De heroína anônima a membro amado de uma nova família, Paula Rivas havia encontrado seu lugar. Não no luxo de Puerto Madeiro, nem na simplicidade de La Boca, mas no espaço, perfeito criado quando corações honestos se encontram e escolhem o amor acima de tudo.